Ô, gente, tô esperando fazendo um teste. Boa noite. Não sei se é assim. Espero que dê certo. Um pouquinho de paciência. Ai, aleluia. Não pode falar aleluia que nós estamos na quaresma, mas acho que deu certo, né? Alguém me dá um sinal de vida, pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Aê, graças a Deus. Deixa eu arrumar só a câmera aqui certinho. Valeu, gente. É que é diferente o negócio aqui pra mim. Nossa senhora. Mas tá bom. Para de reclamar, irmã Patrícia. Peraí. Então eu vou esperar mais um pouquinho, né? Enquanto eu me ajeito aqui. Esperar o pessoal entrar. Tá todo mundo me escutando bem? Tá tudo bem? Ai, ai. É que é diferente. Tá sem som? Eita. Tá sem som? Ninguém tá me escutando? Tá sem som? Sério? Alguém dá sinal, pelo amor de Deus. Tá com som, tá sem som, não tá escutando? Ô, gente, alguém dá um sinal. Ah, o som tá bom. Beleza, tem gente que tá falando que não tem som. Beleza. Ai, Deus amado. Tá tudo certo. Então podemos começar, né? Acho que o pessoal que vai entrando aí vai pegando. Ai, amém. Boa noite, gente. A paz de Jesus. O amor de Maria, a força e a unção do Espírito e os tapas do Padre Pio para todos. Podemos começar? Espera mais um pouquinho. A Paula aí, que é a chefe aí dos perseverantes, me dá um sinal se eu posso começar, tá bom? Valeu pela insistência, o som tá bom, boa noite. Desculpem, tá bom? E acho que eu posso começar, né? Pra gente não, também não, agora já são 8h30. Eu preciso que alguém me dê sinal, a Paula ou alguém da Perseverança aí, que me dê o sinal sobre o nosso horário, tá bom? Agora são 8h30. Até que hora que eu posso ir, ok? E vamos começar então. Aí da sua casa, onde você está, com quem você está, vamos nos colocar na presença de Deus, pedir a unção do Espírito. E nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, patrono da Igreja Católica, rogai por nós. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Boa noite, gente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Graças a Deus deu tudo certo. Estamos aqui reunidos. Quero agradecer por esse convite. Estava com muitas saudades do Mais Que Vencedores. Aqui pelos comentários estou vendo que tem gente de fora. Não é só daqui de São José, talvez não é só o grupo de perseverantes, eu estou entendendo aqui pelos comentários, né? Então, para quem não me conhece, uma rápida apresentação para a gente se familiarizar, né? Estarmos aqui em família. Meu nome, todo mundo acho que já sabe, irmã Patrícia. Eu sou da congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Eu já conheço Mais Que Vencedores desde antes dele nascer, né? Sou amiga do Marcelo já há alguns anos e em 2011 ele compartilhou comigo o desejo de começar um grupo, né? Falava já
do desejo de iniciar o Mais Que Vencedores. Na época eu não morava aqui no Brasil, mas por telefone ele compartilhava sempre comigo o seu desejo. Quando eu retornei para o Brasil em 2013, eu consegui acompanhar o Mais Que Vencedores por mais de um ano, né, ajudando no acolhimento com as famílias, com os dependentes, no atendimento, no grupo de oração. 2013 foi um ano de uma vivência bem intensa dentro do ministério, né? E só que aí em 2013 e 2014, pela metade do ano, mais ou menos um ano e meio, quando Deus me chamou para uma missão nova, né? E eu não pude mais estar presente fisicamente com Mais Que Vencedores, mas eu nunca saí do grupo de servos. E o Mais Que Vencedores sempre presente nas minhas orações, na minha intercessão, na minha oração. É um filho, digamos assim, que eu tenho um amor muito grande, né? E como eu conheci desde o início e conheço agora, a gente percebe o quanto a mão de Deus está presente nesse ministério, né? E durante todo esse percurso desses anos, a gente vê grandes maravilhas Deus realizando no coração de tantas pessoas, não só dos dependentes químicos, né? Mas de uma forma geral na família, não só naqueles que se tornam dependentes de uma substância, mas muitas vezes a gente desenvolve outros tipos de dependência, né? Seja emocional, psicológica, enfim, o Mais Que Vencedores abrange tudo isso e eu também, digamos assim, usufruir desse bem que o Mais Que Vencedores traz à igreja. E é um grupo que eu tenho muito, muito carinho, né? E não são laços que se fecharam, não, é assim, apenas se estreitaram ao longo desses anos. Agora, voltando a São José, né? A gente fica um pouco mais próximo, mas ainda peço a Deus a condição de retornar, né? Um pouco mais próximo do Mais Que Vencedores. Então, vou colocar isso no coração de Deus para que a missão possa ser possível novamente, de estarmos, assim, digamos, fisicamente presentes, porque espiritualmente, pela oração, eu nunca deixei Mais Que Vencedores. Bom, é isso daí. Hoje eu trabalho aqui no Hospital Antoninho da Rocha Marmo, mas a minha pastoral, a minha missão no momento, trabalho além da evangelização, do atendimento com as pessoas. Eu trabalho com a parte de arte sacra. É uma missão muito particular que Deus me pediu, me concedeu, e isso tem me ajudado também a me aproximar das pessoas de uma forma diferente, né? Então, é esse meu trabalho também aqui no hospital, visitando os pacientes, rezando com os pacientes, dando aula, visitando família, enfim, tudo aquilo que é a nossa missão de consagrada me permite fazer, a gente está dentro, né? Nessa vontade de levar a palavra de Deus. Hoje foi me pedido para falar sobre uma pessoa muito, muito, muito especial, acho que a mais especial nascida entre nós aqui, né? Me foi pedido para falar sobre Nossa Senhora e é um grande, assim, desafio, né? Desafio falar sobre Maria, porque a gente sempre acha que não tem nada para falar dela. Quando a gente começa a ler, a rezar, a se aprofundar, a gente tem uma frase de um livro muito antigo que dizia assim: de Maria nunca basta, né? Então hoje falar dela dentro do mês de março, dedicado a São José, ela que foi esposa de José, é muito particular para mim, até porque eu sou pequena missionária de Maria Imaculada, né? Dentro do meu carisma de consagração, Maria é como uma coluna mestra, né? Para a gente imitar, seguir, falar, rezar. E eu quero compartilhar hoje com vocês um pouquinho daquilo que eu já vivenciei e aprendi sobre ela. Nós não temos um tempo tão grande, mas a gente vai tentar usufruir e aproveitar bem desse tempo. Mas antes de qualquer coisa sobre Maria,
falar diretamente sobre ela, eu queria pedir assim para você, se você fechasse um pouquinho seus olhos, né? Onde você está? Está na sua casa, na sua sala, na sua cozinha, no portão da sua casa, não sei onde você está nesse momento, mas se você fechar os olhos, a gente ganhou de Deus um dom muito interessante, que é o dom da imaginação. Você consegue fechar os olhos e imaginar um lugar, você consegue imaginar uma pessoa, você consegue imaginar uma situação e você consegue imaginar tudo isso dentro de um sentimento do seu coração. Talvez você está triste, alegre, feliz, eu não sei como você está agora, mas eu queria convidar você que dentro da sua imaginação agora, você pudesse imaginar Nossa Senhora. Como é que você imagina ela, né? Sabemos que ela era mulher, judia. Temos algumas referências de algumas aparições dela. Então, eu queria que você fechasse seus olhos, imaginassem um pouquinho esta mulher. Como é Maria para você? Como você a imagina? Loira, negra, com manto branco, um manto azul, sem o manto, cabelos compridos, olhos claros, olhos escuros. Ela está sentada, ela está de pé, ela tem alguma coisa na mão. Como que ela olha? Ela sorri, ela chora. Como que ela está? Como está a sua Maria? Como está Maria aí no seu coração, na sua mente? Então vamos por uns segundos imaginar a nossa Mãe do Céu. Você imaginando Nossa Senhora, eu convido você a se aproximar dela, a olhar nos olhos dela. Talvez você pode se perceber sentado ao lado dela, encostado no colo dela, abraçado com ela, não sei. Como é que você está imaginando? Faz essa experiência dessa proximidade com Maria. Ela te fala alguma coisa? Você consegue pegar nas mãos dela? Então eu convido você, pegue nas mãos de Nossa Senhora, sente a pele de Nossa Senhora, sente as unhas, encosta a cabeça no peito de Maria, tenta escutar um pouquinho o seu coração, o respiro, a sua respiração, o seu cheiro, esse calor de mãe, esse calor de proteção. Talvez nós estejamos precisando um pouquinho dessa proximidade, dessa intensidade, dessa presença dela. É bom, né? Acho que a nossa imaginação ela é muito criativa também. Mas a nossa imaginação são reflexos do nosso inconsciente muitas vezes. Então a gente imagina realmente aquilo que a gente traz dentro do coração, da nossa experiência, né? Então eu queria que você guardasse isso aí agora, né? Como é que você imaginou? E no finalzinho da nossa reflexão, se você quiser colocar aí no comentário o que você imaginou, depois quiser compartilhar com alguém, fazer uma oração em cima disso, fica como uma oração particular sua agora, tá bom? Vamos lá. Eu convido você, se você estiver com a sua Bíblia aí, de abrir no livro de Eclesiástico, livro do Eclesiástico, capítulo 4, versículos de 11 a 14. Eclesiástico 4, de 11 a 14. Acharam aí? Primeiro eu vou ler, e você vai prestar bem atenção na minha leitura. Pode ser que a minha leitura, a minha tradução seja diferente da sua, não tem problema. Então escuta um pouquinho,
Depois eu vou ler novamente de uma forma diferente, tá bom? Começa assim: a sabedoria educadora. A sabedoria eleva os seus filhos e cuida dos que a procuram. Os que a amam, amam a vida. Os que a procuram desde a manhã ficarão cheios de alegria. Aquele que se apega a ela herdará a glória. Por onde for, o Senhor abençoará. Aqueles que a servem prestam um culto ao Santo, e o Senhor ama os que a amam. Aquele que a ouve julgará as nações, e o que a ela se aplica habitará em segurança. Se alguém nela confia, a possuirá em herança, e no seu gozo estará a sua descendência. Pois primeiro caminhará com ele em sentido inteiramente contrário e lhe incutirá temor e tremor, e o provará com sua disciplina até que confie nela, e ela o tende com suas exigências. Depois voltará ele em linha reta, o alegrará e lhe desvendará os seus segredos. Se ele se desviar, ela o abandonará e o entregará às mãos da própria ruína. Palavra do Senhor, graças a Deus. É uma passagem um pouco extensa, mas olha, eu vou repetir essa passagem e eu vou falar de uma forma diferente. Eu vou ler assim: Maria eleva os seus filhos e cuida dos que a procuram. Os que amam Maria amam a vida. Os que procuram Maria desde manhã ficarão cheios de alegria. Aquele que se apega a Maria herdará a glória. Por onde for, o Senhor o abençoará. Aqueles que servem Maria prestam um culto ao Santo, e o Senhor ama os que amam Maria. Aquele que ouve Maria julgará as nações, e o que a ela se aplica habitará em segurança. Se alguém confia em Maria, a possuirá em herança. Ela lhe incutirá temor e tremor, e o provará com sua disciplina. Depois voltará a ele em linha reta, o alegrará e lhe desvendará os seus segredos. Palavra do Senhor. Graças a Deus, coisa linda, não é? Não sei se você percebe, mas no livro, nessa passagem de Eclesiástico, falava então sobre a sabedoria. Mas quando a gente muda essa palavra sabedoria pelo nome de Maria, o texto se encaixa perfeitamente. Aqui nós temos algumas promessas da palavra de Deus. É uma forma de meditar a palavra, né? Eu mudei o nome para Maria, não é que na Bíblia não está o nome dela, veja bem, né? Mas na nossa meditação, podemos substituir essa palavra sabedoria pelo nome dela, e tudo que a Bíblia fala sobre a sabedoria se encaixa perfeitamente na pessoa de Maria. Então, olha, ela eleva os seus filhos. É muito interessante isso, porque quando a gente começa a aprender sobre Maria, existe, eu até anotei aqui,
qual é o objetivo de aprendermos, de estudarmos Maria, de aprender sobre ela, de falar sobre ela, de refletir sobre ela. Nós temos 5 objetivos de estarmos aqui nessa noite refletindo sobre Maria. Primeiro, o que a gente pode falar de um objetivo intelectual. A gente tem inteligência, a gente tem forma de pensar, como eu falei no começo, a gente tem uma imaginação, a gente tem uma capacidade intelectual. Então eu falo, você me escuta, a gente se entende. Claro, se eu falar de uma forma clara para você, entendível para você, mas você é inteligente e me entende. Então, existe um objetivo da gente estudar Maria e falar sobre ela. Primeiro, um objetivo intelectual. Eu preciso aprender, eu preciso conhecer corretamente quem é Maria, ok? Esse é o primeiro objetivo. É importante nós usarmos da nossa inteligência para conhecer Nossa Senhora. Segundo objetivo, e conhecer a ela, e outra, conhecer a missão que ela tem na nossa vida e na vida da igreja, ok? Se eu estiver falando alguma coisa que vocês não entendam, quiserem perguntar, é só escrever aí no comentário, tá bom? Segundo objetivo da gente estar aqui hoje é um sentido espiritual. Eu quero crescer conhecendo Maria. Quanto mais eu conheço Maria do meu intelecto, mais eu cresço no amor e na piedade para com ela. Então a gente tem um segundo objetivo. Por que eu tenho que conhecer Maria? Porque eu quero conhecer e eu quero crescer no amor a ela. A gente não ama o que a gente não conhece. Terceiro objetivo, que é o moral, que é imitar Maria. Maria, ela tem uma forma de vida, de vivência, de entrega a Deus, que se tornou para a gente um modelo de vida. Seja você homem ou mulher, basta a gente ser cristão, olhar para Maria, a gente vê nela um exemplo acabado e perfeito de uma cristã, de um cristão, ok? Então, o terceiro objetivo da gente estar aqui hoje é o sentido moral. Eu quero aprender quem foi Maria, crescer no amor a ela e como é que ela viveu, como que ela era, como ela vivia suas virtudes, para também eu começar a imitá-la e ser cada vez mais um cristão, uma cristã mais autêntico na vivência do evangelho, ok? Quarto objetivo, que é o cultual, o do culto. Eu quero celebrar Maria de uma forma correta. Eu sei do lugar dela na vida da igreja, então eu a cultuo de uma forma correta. Porque ela não é Deus, ela é uma criatura tanto quanto a gente é. Mas ela tem algumas características que nos permite que nós ofereçamos a ela o nosso culto, ok? Quinto objetivo, que é o pastoral. Então, eu conheço, eu cresço, eu imito, eu celebro e eu comunico. Então, quanto mais eu vivo Maria, quanto mais eu experimento o que eu falei na palavra de Deus aqui, quanto mais eu experimento essa elevação espiritual que ela é capaz de oferecer para mim, mais eu desejo que outros também façam essa experiência, até melhor que a gente, né? Então, esses são os 5 objetivos porque nós estamos aqui nessa noite. Deu para entender? E um dos objetivos aqui, ó, ela eleva os seus filhos. O que é elevar o filho? É estar nesse nosso objetivo espiritual, crescer. Eu cresço, eu me elevo, eu me torno uma pessoa melhor quanto mais eu conheço Nossa Senhora. Ok, depois uma promessa de Deus fala assim: o Senhor ama os que a amam. E é muito interessante isso, porque Maria, ela foi uma mulher plenamente amada por Deus, né? E ela foi escolhida, ela foi eleita. Quando eu a rejeito, eu rejeito Deus. Quando eu amo Deus e sou amado por Ele, né? Então, ela é uma pessoa digna do nosso amor. Maria, ela é uma pessoa
que se a gente não procura conhecer e ter intimidade, ela valerá muito pouco para nós. É preciso conhecer e identificar Maria na nossa vida. Ok. A gente tem até um escritor, um padre, eu acredito que é um padre, que falou assim, que Maria, eu vou até ler assim essa frase dele, que eu achei aqui num livro, e é muito interessante. Ele diz assim, ó, o nome dele é Padre Virgílio, ele é um padre italiano, e ele fala assim, é possível crer em Deus sem crer em Jesus Cristo, concorda? Porque muitos creem em Deus, mas não creem em Jesus. Aliás, na Sexta-feira Santa, você vai prestar atenção, na Sexta-feira Santa a gente faz uma oração que a gente chama de oração universal. E a gente reza pelos que creem em Deus, mas não creem em Jesus Cristo. Então, é possível crer em Deus sem crer em Jesus Cristo. Depois ele diz assim, é possível crer em Jesus Cristo sem crer na igreja. Depois ele coloca assim, mas não é possível crer em Maria sem, ao mesmo tempo, crer em Deus, crer em Jesus Cristo e crer na igreja. Então, uma vez que eu falo que eu acredito em Nossa Senhora, automaticamente eu estou dizendo, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo e eu creio na igreja, porque Maria está presente nessas três realidades de uma forma intensa, de uma forma plena. Legal isso, é importante isso. Então, se você está aqui, se você faz parte do ministério, se você é católico, se você é batizado e se você acredita em Maria, automaticamente você já está dizendo, eu creio em Deus, eu creio no seu Filho Jesus Cristo e eu creio na igreja. Quando a gente começa a querer conhecer Maria, quais são as fontes que a gente deve procurar para conhecê-la? Primeira fonte é a própria Sagrada Escritura. Parece que não, mas são poucas as passagens que falam sobre Nossa Senhora. Mas as que tem são suficientes para a gente perceber a grande mulher que ela é, ok? Muito bem. Hoje, nessa noite, nossa gente, se vocês não sabem como é difícil ficar fazendo um vídeo assim e não tá junto com vocês, sabe? A gente não sabe o que o outro pensa, a gente não sabe como que é que o outro olha, é muito difícil. Então, eu preciso que vocês se manifestem aí para poder eu saber se eu tô seguindo a linha correta aqui de raciocínio, tá? Vocês que são do Mais Que Vencedores, não, eu sei que vocês estão aí, mas eu quero saber se o que eu tô falando tá bom para vocês. O Mais Que Vencedores é um ministério de cura. Ele é um ministério de transformação, certo? Tanto que tem uma frase que diz assim, transformando vidas e devolvendo a dignidade de filhos de Deus. É um slogan do Ministério Mais Que Vencedores, correto? Você que é servo, eu preciso questionar você o seguinte, se você está no ministério, teoricamente, você fez, ao menos por um momento, a experiência de uma transformação. Você era uma pessoa antes, hoje talvez você seja uma outra pessoa. É como se você tivesse renascido, não é verdade? Eu já vi muitas pessoas dentro e fora do ministério que dentro e fora do ministério que foram envolvidos pela graça de Deus e transformados. E isso é um mandamento até da própria palavra de Deus. Transformai-vos, mudando a vossa maneira de pensar. Tá lá em Romanos 12. Ok. Quando eu começo a conhecer Nossa Senhora, essa vida de transformação começa também. Não tem como nós permanecermos da mesma forma antes e depois de Maria. Maria, ela tem a capacidade de nos transformar. Como?
É, por participar, por eu ser uma religiosa, eu tenho uma fundadora, né, que fundou o meu instituto. E ela diz assim que a gente ela diz assim que a gente precisa ser tão parecida com Nossa Senhora. É interessante essa frase dela, gente, é uma loucura isso. Ela diz assim, que a gente precisa ser tão parecido com Nossa Senhora que quando a gente passasse perto de alguém, essa pessoa sentisse que fosse Nossa Senhora passando. Pensa nisso um pouquinho. Eu te pergunto, Ivanilda, Paula, Jorge, Tiago, olha, tanta gente aqui online, ao vivo, me assistindo, me ouvindo. Eu te faço uma pergunta. Quando você passa perto de alguém, alguém já te falou assim, nossa, parecia Maria passando. Às vezes a gente já ouviu, nossa, parece um furacão passando, parece o bicho passando. Mas às vezes a gente não escuta, talvez a gente nunca tenha escutado, parece Maria passando. Não é verdade? Mas por que a gente ainda não. Eu também não alcancei isso ainda. Às vezes eu tenho uma certa. Posso ter uma certa facilidade exterior, porque eu uso um hábito. Às vezes eu passo perto de uma criança, de uma pessoa na rua. Eu já ouvi muitas vezes uma criança falando: "Ah lá, mamãe do céu", né? E até teve uma pessoa que estava no ponto de ônibus, viu uma irmã, falou assim para a mãe: "Olha, mãe, a mulher, né? A mulher". Aí ela fala assim pro filho: "Não é a mulher, não, é a freira". Então, assim, o fato de estar com essa roupa às vezes facilita com que a pessoa pense em Nossa Senhora, ok? Mas não é a roupa que me faz parecida com Nossa Senhora, é o meu interior, é a minha forma de comportamento. Então, eu preciso questionar você e você precisa se questionar o quanto você parece com Nossa Senhora. Qual é a virtude de Maria que você um dia falou assim, peraí, o que eu sou alegre como Nossa Senhora? Eu sou silencioso, silenciosa como Nossa Senhora? E quando eu falo silencioso, silenciosa, não é o não falar só, né? É o silêncio diante das dificuldades da vida, diante dos problemas da vida. Quando Maria perdeu Jesus lá naquela caravana, lá em Jerusalém, a palavra fala assim: Maria guardava todas as coisas no seu coração. Pensa, você que é mãe, se um filho se perdesse lá na 25 de março, você tá lá e perdeu seu filho. O desespero, né? O desespero, desesperador. Maria também voltou com José para Jerusalém para procurar Jesus, né? Mas diante daquela situação, ela não perdeu a confiança em Deus. Ela permaneceu, esse silêncio dela significa uma certa entrega, a confiança plena de que daquela situação vamos tirar uma lição. Então, o silêncio diante das situações, principalmente das situações que nos questionam, das situações que nos provam. Não é fácil, não é fácil ser como Maria, né? A confiança dela, a entrega dela. Aí vamos tentar começar lá do comecinho. Quando o anjo lhe apareceu e disse, ave cheia de graça, né? Como é que soou aquilo para ela? O que ela fez? Ela se assustou tanto que o anjo falou assim: calma, não tenha medo, né? Você encontrou graça diante de Deus. Deus está contente com você. Então, Maria, no início, também não entendeu a missão dela. Ela não tinha noção da grandeza que era aquele momento, porque ela era humana como nós, ela não era como Deus onisciente, ela não conhecia todas as coisas, tanto que ela perguntou para o anjo, mas como é que eu vou ser mãe se eu nem casada eu sou, se eu nem conheço nenhum homem, né? Mas ela ao mesmo tempo
que ela questionou, mas não foi um questionamento porque ela duvidou. Ela fez um questionamento porque ela queria saber como ela faria a vontade de Deus. Então, na sua oração, quando você está com dúvida, pergunta para Deus: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou resolver isso? Mas não duvide de que há uma forma de resolver, de que Deus ele está adiante da situação, de que Deus está à frente da sua situação e você só quer apenas saber o jeito com que Ele vai te conduzir. É assim o jeito de Maria, essa confiança plena, né, naquele Deus que tudo sabe, que tudo rege e que tem um plano sobre cada um de nós. Ok, a Paula está falando aqui um próximo tema, as virtudes de Maria. É interessante isso aí, porque é uma doideira, ela tem todas as virtudes, né? É incrível, essa mulher é incrível. Então, se você quer ser humilde, você conhece Maria, você vai se tornar humilde. Se você quer ser alegre, Maria é alegre. Se você quer ter confiança, Maria é confiante. Enfim, Maria tem essa capacidade de nos transformar. E ela quer nos transformar em quê? Ou melhor, ela deseja nos transformar em quem? No seu Filho Jesus, né? Eu gosto muito de imaginar que por Jesus ser o único filho de Maria e não ter sido gerado humanamente, né, de forma humana, mas divina, de uma forma milagrosa, ele adquiriu a fisionomia de Maria, né? Então, quando você tem um filho, talvez você já tenha escutado, nossa, como o seu filho é a sua cara, né? Ou você é pai, o seu filho é a sua cara, porque a gente traz toda a genética do nosso pai ou da nossa mãe. Imagine Jesus sendo gerado apenas dentro do corpo de Nossa Senhora, recebendo somente as células dela. Ele devia ser muito parecido fisicamente com Nossa Senhora. Pois bem, nós somos os filhos espirituais. Precisamos também nos parecer com ela, não é verdade? Então, Jesus era parecido com Maria em todos os sentidos. E nós somos parecidos com ela em quê? E ela quer nos tornar parecidos com o seu filho Jesus. Aí agora eu me recordo de uma poesia da minha fundadora, muito interessante. Parece até um pouco infantil, mas não é. Mas ela diz assim, a poesia não recordo assim direito as palavras, mas a ideia é o seguinte. Ela diz assim, que ela tinha que ser muito parecida com Jesus. Então ela procuraria viver as virtudes, conhecer o Evangelho para saber como é que Jesus agia dentro de alguma outra situação. E ok, ia sendo parecida com Jesus, até que ela chegasse a ser tão parecida, tão parecida, tão parecida com Jesus, que quando ela morresse, ia chegar lá no céu dois Jesus, né? A gente ia estar tão parecido com ele, que aí ia chegar lá no céu, ia ter Jesus e a gente, só que dois gêmeos, digamos assim, que Maria iria ficar confusa. E agora, quem que é meu filho? Esse ou esse, né? De tão parecidos que eram. E aí, nessa dúvida, na poesia conta assim, na dúvida eu vou ficar com os dois, né? Mais ou menos isso diz a poesia. Um dia eu posso até passar para vocês oportunamente essa poesia, né? Mas é muito interessante o objetivo dela. Ela queria ser tão parecida com Jesus e ela conseguiria ser tão parecida com a graça de Deus, né? Que chegando no céu, Maria ia ficar confusa. Então, para não perder nenhum dos dois, para não perder o seu Jesus, né? Ela ia ficar com os dois. Conseguiram entender? Então, o nosso objetivo nessa vida, como cristãos, como católicos, é nos tornar um pouquinho parecidos com Nossa Senhora. Então, se você ainda é muito rude, se você ainda é muito mentiroso, se você ainda é muito apegado aos bens materiais, se você ainda é preguiçoso, preguiçosa, soberbo, soberba, se você é muito costumes desenfreados na sua sexualidade, na sua afetividade, se você é muito lento na caridade,
na sensibilidade para com o próximo. Tá na hora de você começar a tentar descobrir como é que Maria era, para você olhar para ela e tentar imitá-la, que é esse nosso objetivo moral. Eu preciso imitar. Jesus, Deus também, Deus nosso Pai, nos deu um modelo. Ele não falou assim pra gente, colocou a gente no mundo, ó, vocês se virem agora, até vocês se parecerem comigo. Não. Ele disse, olha, eu tô deixando um modelo aqui na Terra, né? E eu queria que vocês imitassem. Aliás, tem uma música. Essa música ela é muito antiga, mas ela tem uma letra incrível que diz assim, ó. Deixa eu ver se eu lembro, mais ou menos. Ela assim era um sonho de uma pessoa, né? Essa pessoa é Chiara Lubich, a fundadora do movimento Focolares. Diz que ela sonhou e no sonho ela teve um diálogo com Nossa Senhora. Aliás, um diálogo com Deus. E dizia mais ou menos assim: perguntei um dia por que quiseste ficar aqui na terra, né? E tu, que és Deus, a quem nada é impossível, não conseguiste um jeito de deixar também Maria. Não? Então Jesus ele ficou na Eucaristia, por exemplo, e por que ele, sendo Deus, não arrumou um jeito de deixar Maria também? Interessante, né? Essa pergunta. Ela fez essa pergunta para Deus. Aí que Deus respondeu assim para ela: eu não a deixei porque eu quero revê-la em você. Olha só que legal. É assim, ó. Eu não a deixei porque eu quero revê-la em você. Então Deus, ele quer rever Maria em você, Maria da piedade. Deus quer rever Maria em você, Luana. Deus quer rever Maria em você, Paula. Deus quer rever Maria em você, Tiago. Em você, Marcelo. Enfim, em cada um de nós. Deus quer rever a sua mãe em nós. Então, é um objetivo de vida, né? Da gente tentar buscar vivenciar as virtudes de Nossa Senhora, até chegar naquele grau de que a gente estiver passando, ou dentro do ônibus, alguém olhar para nós e falar assim: nossa, essa pessoa aí tem alguma coisa especial, né? É claro que fisicamente não vamos parecer com Nossa Senhora, mas o que será que teríamos de especial? Uma virtude de Nossa Senhora, seja pela caridade, pela alegria, pela serenidade exterior, não tá com aquela cara carrancuda, brava, sabe? Mas aquela leveza de espírito tal que nos torna parecidos com Nossa Senhora. Vamos lá, Maria, graças a Deus não sou nada disso que a senhora. Eu não entendi esse seu comentário, Maria, mas depois você me explica aí. Ok, então, para a gente complementar, falta já uma meia horinha aqui para a gente estar terminando. Eu queria citar um pouquinho os 4 dogmas de Nossa Senhora, porque é uma forma intelectual aqui da gente conhecê-la corretamente. Até porque a gente vive uma onda na igreja e fora da igreja, né? Uma onda do mundo, da humanidade hoje, que pouco se lembra de Nossa Senhora. Então, se nós cristãos católicos não vivenciarmos, ninguém vai fazer isso. A não ser que, através do nosso testemunho, essa pessoa comece a acreditar em Nossa Senhora. Mas Maria ainda é muito, muito pouco conhecida e a gente precisa conhecê-la para poder comunicá-la, né? Que é o nosso objetivo pastoral. Muito bem. Queria falar hoje um pouquinho sobre o primeiro dogma que a igreja proclamou. Talvez você aí não saiba o que é dogma, não sei o quanto você já teve contato com essa palavra, né? Um dogma é uma verdade, tá? E ponto final. Mas, dentro do contexto católico, um dogma é um dogma que é procedido de fé. Então, se a igreja diz assim, ó, Maria é mãe
de Deus, eu, como cristão católico, vou acreditar que Maria é a mãe de Deus, porque é um dogma de fé, ok? Então, assim, esse dogma foi proclamado no início dos séculos, lá no comecinho do cristianismo. Aliás, tem uma oração muito antiga, diz a tradição que era rezada lá no início, no primeiro século, que dizia assim: a vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Há uma tradição de que essa oração era rezada pelos primeiros cristãos do primeiro e segundo século. E é muito interessante porque nessa oração Maria é chamada de Mãe de Deus. No grego, a palavra que designa a Mãe de Deus é Theotokos. Theo, Deus, Tokos, Mãe. Então, Mãe de Deus. Então, quando você ouvir falar Maria é Theotokos, ali se fala que Maria é Mãe de Deus. Ai, irmã, mas o que isso tem de grande? A gente sabe que Maria é mãe de Jesus, Jesus é Deus. Então, é interessante porque... E por que teve que ser um dogma? Porque justamente Jesus é Deus. E como é que se Deus, que é Deus, vai ter uma mãe, né? Se ele é um ser sem princípio e sem fim, como é que vai ter uma mãe humana? Vamos só recordar o ensinamento do nosso catecismo católico, né? Que Jesus, ele é Deus e homem. É um outro dogma da nossa fé, o que a teologia chama de união hipostática, tá bom? Eu sei que é um termo assim diferente, mas para você entender, o que é uma união hipostática? Que nós acreditamos que Jesus é verdadeiramente Deus e Jesus é verdadeiramente homem. Houve também uma heresia nesse sentido, né? Houve Nestório, por exemplo, falava que em Jesus só existe só a natureza humana, por exemplo. O outro falava que só tinha só a natureza divina, que Jesus era um ser divino e humano, mas separado. Era um pouco confuso. Aí a igreja veio, não, peraí, ó. Vamos acabar com essas dúvidas. Jesus é uma única pessoa com duas naturezas, a humana e a divina, ok? Então, Jesus é verdadeiramente Deus e Jesus é verdadeiramente homem. Se Jesus também era verdadeiramente Deus e Maria era a mãe biológica de Jesus, não tem como separar as duas naturezas. Então, o título é muito conveniente. Maria é mãe de Deus, porque Jesus é Deus, né? É simples e complexo ao mesmo tempo. Bom, aqui a Maria está falando assim: então, dogma é crer sem ver. Mais ou menos. Por exemplo, um dogma que eu vejo, tem um dogma que eu posso ver. Por exemplo, o Papa, ele é infalível enquanto questões doutrinais. Ele não erra quando, por exemplo, ele proclama um dogma. O dogma da infalibilidade papal. Então, assim, às vezes eu posso até ver, e eu creio, é verdade de fé. Se a fé é algo que eu creio sem ver, está certo dizer que o dogma é crer sem ver, né? Então, o dogma é algo definido pela igreja porque vai nos orientar numa verdade, né? Orientar a nossa fé naquela verdade. Então, tá bem correto dessa forma. A Paula está dizendo aqui: dogma é acreditar na igreja, na fé que ela nos ensina,
Quando a igreja define um dogma, nós cristãos acreditamos. É isso mesmo. Então a gente oferece à igreja a nossa obediência e a nossa fé naquela verdade. Então, antes de ser uma coisa crer sem ver, eu preciso crer primeiramente que é uma verdade. É uma verdade de fé. Ok. Então, a maternidade divina, chamar Maria de Maria Mãe de Deus, a Theotokos, ou a Dei Genitrix, né? A geradora de Deus, a que gerou Deus. Nossa, é muito interessante, é muito bonito isso, né? E vamos recordar, todo dogma mariano não é necessariamente para elevar Maria simplesmente. É justamente por causa do Cristo que ela um dia concebeu no seu ventre é que ela merece a nossa honra, tá bom? Por quê? Porque Jesus é o centro. Podemos dizer que Maria é central. Por exemplo, aqui em São José, para quem é de São José, a gente aqui é muito comum nós dizemos a região leste, a região sul, a região norte, não é verdade? Não é em todas as cidades que a gente vê isso, mas aqui é bem característico do joseense. A região central, por exemplo, eu estou na região central de São José dos Campos, mas eu não estou no centro. O centro, lá o centrão de São José, para eu chegar lá eu tenho que andar um pouquinho, mas como eu estou próxima do centro, eu estou na região central. Então, ó, Jesus é o centro. Maria, essa aí, a Maria Piedade está assistindo lá de Minas Gerais, então para você sintonizar um pouquinho com a gente aqui, que é joseense. Jesus é o centro, Maria é central, porque ela está próxima do centro. Então, todos os que se aproximam do Cristo se tornam central, mas nunca o centro. Maria nunca teve o objetivo de ser o centro e nunca vai ter. E nós não podemos também dar a ela este lugar. O lugar do centro é sempre Cristo, tá bom? Tanto que quando a gente entra nas nossas igrejas, antigamente ainda hoje existe, mas antigamente era mais, o costume de sempre lá no presbitério, lá no fundo, naquela parede, no fundo na frente, atrás do altar, ter uma imagem de Nossa Senhora, por exemplo. Hoje a gente já educa o povo a dizer, não, olha, Maria não é o centro, quem é o centro é Jesus Cristo. Se você for na Basílica de Aparecida, por exemplo, Maria não está no centro. A Basílica é dedicada a ela, mas ela não está no centro. Quem está no centro é Jesus. Se você for lá, você sabe que o altar fica bem no centro da Basílica. Maria está no lugar que a gente pode olhar para ela e ela está frente a frente com seu filho, né? Se eu vou até ela, ela me encaminha logo para Jesus. Então, se você sobe a rampa lá de Nossa Senhora, se você chega lá de fora, aí vou lá, já subi a rampa, você sobe a rampa, passa por ela, automaticamente você cai dentro da Basílica e você ali encontra com Jesus. Então, Maria é aquela que nos aponta. Tem até um termo grego que fala odigítria, que ela assim, ela nos aponta Jesus, né? Ela nunca vai ser o nosso fim. Quem é o nosso fim é Cristo. Maria vai ser sempre o meio. Por isso ela é chamada de mediadora, né? Ela fica assim no meio, entre nós e Jesus tem ela. Ela é a nossa mediadora, né? Ela é uma ponte para entre nós e o Senhor. Bonito isso, né? E assim, como facilita a gente ter uma mãe, não é verdade? Você que é mãe, você tende a facilitar muito as coisas para o seu filho, né? E Maria, quando a gente não tem a mãe, alguma coisa falta, sempre vai faltar. A mãe é aquela sempre previdente, né? Ela sempre vê antes. E então ela se torna essa mediadora, essa que está ele é um canal de graça entre nós e o seu filho Jesus. Muito bem. Se você quiser anotar, eu vou falar 3 passagens bíblicas que podem te ajudar a localizar Maria como Mãe de Deus. Lá no Antigo Testamento, Isaías 7,14, se quiser anotar, Isaías capítulo 7, versículo 14.
eis que uma virgem conceberá, dará à luz o Emanuel e tal. Essa passagem. Depois, Lucas 1, 43 e Gálatas 4, 4. Então, são passagens que na Sagrada Escritura nos coloca, nos posiciona Maria como mãe de Deus, né? Sendo mãe de Deus, ela também se torna nossa mãe, porque Jesus na cruz, né? E nós estamos próximos de celebrar esse momento, entregou Maria a João. João ali não era simplesmente um apóstolo solitário, sozinho. Na pessoa de João estava ali representado toda a igreja. E Jesus entrega João a Maria e entrega Maria a João. Então ali Jesus, ele diz assim: olha, igreja, essa aqui é tua mãe. Mãe, olha, esses aqui são os teus filhos. Então Maria se tornou nossa mãe espiritual, aquela que vai nos ajudar a nos moldar, né, a pessoa de Jesus em nós. Maria é aquela que nos aponta, é aquela que fala, ó, fazei tudo o que ele vos disser. Quem estava lá nas bodas de Caná ouvindo Maria, né? Maria não se tornou o centro, ela era a mediadora, né? Ali é o protótipo, é o exemplo mais perfeito de Maria como intercessora, né? Então, ela vê a necessidade de um filho e ela intercede por aquele filho a Jesus, né? E Jesus, ele realiza o milagre, né? Maria, ela vivencia, experimenta na sua vida aquilo que o Mais Que Vencedores também fala. A gente reza e Deus realiza. Isso, é bem a carinha de Maria. Ela reza e Deus realiza. Ela intercede e Deus realiza. Tem até uma frase que falava assim, né? Pede à mãe que o filho atende. Então, se a gente recorre a Maria, olha, é batata. Você consegue tudo de Jesus, porque Jesus não nega nada a Nossa Senhora. Então, chegou o momento mais assim importante e urgente de nós nos aprofundarmos e de nós arriscarmos mais e mais em nos colocar sob a intercessão de Nossa Senhora. Quem tem Maria tem tudo, né? Maria reza e Deus realiza, isso mesmo. Então, assim, é bom assim a gente fazer essa experiência. Antes de você ir até Jesus, pede para ela primeiro. Não é colocar Jesus em lugar abaixo. Você me entende, né? Mas Jesus ele é tão soberano, tão soberano, tão soberano, que a gente precisa nos certificar que ele vai nos escutar. E uma forma de certificar é ir a ele através de Maria. Existe um escrito do Tratado de São Luís Maria de Montfort, que ele conta uma alegoria, uma história, para nos colocar nessa realidade da intercessão. Ele conta assim, que tinha um reino e era aniversário do rei. E no seu reino tinham vários camponeses muito pobres. E um desses camponeses queria dar um presente para o rei. Então ele plantava, tinha um pomar. O que ele fez? Ele colheu as frutas, arrumou e foi até o palácio para poder oferecer aquele presente ao rei. Quando a rainha viu aquelas frutas, o que ela fez? Ela pegou uma bandeja de prata, arrumou aquelas frutas na bandeja, fez um laço bonito, arrumou um enfeite, foi e levou para o rei. O rei, recebendo aquele presente das mãos da rainha, e aquele presente lindo, ele gostou demais, né? O que São Luís queria dizer com isso?
quando a gente tem algo a entregar para Deus, nem sempre ainda está digno de ser apresentado para Deus. Então a gente entrega para Nossa Senhora, para ela fazer esse pacote, para purificar aquele nosso pedido, e ela faz a entrega a Deus. Bonito isso, é lindo demais, e essa é a intercessão, né? Aquela frase que Nossa Senhora disse a Santa Catarina, né? Para a gente rezar: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ela pediu para rezar isso. Ela está pedindo para a gente recorrer a ela. Então vamos recorrer à Mãe de Deus para que a gente tenha certeza de que a nossa prece, o nosso louvor, o nosso pedido vai chegar até Deus. Combinado? Então, mais que vencedores não pode ir a Deus diretamente. Ele tem que passar por Maria, né? Ela é a nossa certeza de que vamos chegar até com dignidade até o seu filho Jesus. E acho que fazer essa entrega e fazer esse ato de confiança nos engrandece muito, nos enriquece demais. É uma forma de celebrar Maria também. É uma forma de cultuá-la, né? E vamos nos recordar que existe uma briga eterna com os protestantes, né? De que a gente eleva demais Nossa Senhora, e eu não consigo entender por que eles entendem tão equivocadamente assim, né? Até Lutero era devoto de Maria, mas a gente precisa. Por que às vezes tantas pessoas falam mal dela? Porque nós não vivemos bem a nossa piedade, né? Ou é muito exagerado ou não existe simplesmente. Então a gente tem que ter um equilíbrio de ir até essa mãe e tornar essa mãe cada vez mais conhecida e mais amada. Ok, eu consegui falar aqui da primeira... consegui aqui falar um pouquinho, assim, bem superficialmente do primeiro dogma, né? Que foi proclamado no século V e foi em 431 no concílio de Éfeso. Foi nesse concílio que Maria foi proclamada Mãe de Deus, a Theotokos, né? Então, que a Theotokos possa sempre interceder por nós, né? Ok, deu para entender bem sobre o primeiro dogma, né? Hoje não vai dar muito tempo para falar sobre os 4, não. Aqui tá assim, por falta de conhecimento. Infelizmente, muitos católicos não têm esse aprendizado, essa informação. Precisamos anunciar o verdadeiro amor a Maria, isso mesmo. E o que é o verdadeiro amor, né? O que é a verdadeira devoção? Não é rezar o terço. Essa não é a primeira devoção. A primeira devoção é a imitação. Imitar, a imitação. Então, a minha devoção precisa me levar à imitação. É aquilo que eu falei no início. Quem olha pra gente precisa ver um pouquinho de Nossa Senhora. Na bondade, na caridade, na alegria, na serenidade, no silêncio, na simplicidade, na humildade, na confiança, no abandono. Olha, tem muita coisa que a gente pode copiar de Nossa Senhora. E é realmente tentar ser um xerox dela, sabe? Eu acho que o xerox é interessante. Uma coisa original. Se você passa pelo xerox, pela máquina lá, da copiadora, às vezes aquilo que é colorido vai ficar preto e branco, não vai? Mas não tem problema. Vai ficar igual. Talvez não fica 100%, mas fica, quebra o galho. Então, a gente tem que ser essa cópia de Maria. Nós nunca vamos ser como ela é, né? No colorido perfeito que ela é. Mas, mesmo que seja uma foto em preto e branco, mesmo que fique um pouquinho borrada, mas é parecido. E aí, esse é o nosso chamado, da gente ser um pouquinho parecido com Nossa Senhora. Eu tô repetindo isso várias e várias vezes para cair no seu coração e dizer da necessidade, né, que é ser como Maria. Tem aquela música antiga do Padre Zezinho, né, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Também cabe para Maria, né, amar como Maria amou, pensar como Maria pensou, viver como Maria viveu, né? Então, assim, sentir o que Maria sentiu, pensa
e Maria aos pés da cruz, né? Vendo o seu único filho morrer de uma forma cruel, de uma forma tão... não tenho nem palavras, mas permaneceu ali de pé. Maria quer nos ensinar muito, muito, muito essa esperança no momento da dor. Maria nunca duvidou e foi fiel até o fim. Então é essa perseverança. Vocês são perseverantes? A perseverança é uma graça, sabia? Nós não conseguimos perseverar sem essa graça e sem pedir essa graça. Então, se é uma graça, precisamos pedir. Então, vamos pedir a Nossa Senhora a graça de perseverar, a graça de amar, a graça de nos entregar a Deus com confiança como ela fez, né? Muito bem, meu povo, estamos quase chegando no finzinho. Eu vou começar a falar um pouquinho, bem rápido, tá bom? Sobre um outro dogma, que é da virgindade perpétua. Tá muito cansativo? Já tô acabando, são 20 para as 10. Eu vou falar bem rapidinho sobre esse. E se tivermos uma outra oportunidade, uma outra ocasião, a gente conversa sobre os outros dogmas, tá bom? O dogma da virgindade perpétua, que foi proclamado no Concílio de Constantinopla no século VI, 553, exatamente, né? Então, a igreja, ela acredita, tem uma tradição de que Maria, ela permaneceu virgem antes do parto, depois do parto e após o parto. Irmã, mas se Maria tivesse tido relação com São José, qual o problema? Eles eram casados e realmente não haveria nenhum problema, até porque a união matrimonial é algo santo, é algo criado por Deus, ok? Então, isso não se discute. É uma graça também a união matrimonial, obviamente. Mas por que em Maria foi importante a questão da virgindade? Porque o próprio milagre da encarnação não seria milagre se ela, por exemplo, perdesse a virgindade durante o parto. O grande sinal de nos atestar que Maria, dizemos assim, que aquilo foi um milagre, foi algo grandioso, é justamente ela permanecer virgem tendo um filho. É interessante isso, é humano, mas ao mesmo tempo é grandioso. Então, uma forma milagrosa, era uma forma sobrenatural, né? Se o Filho de Deus nascesse por uma intervenção humana, o que teria graça? O que tem graça na encarnação é justamente isso: Maria conceber sem a participação humana, masculina, de um homem, totalmente com a graça do Espírito Santo. Isso é um milagre, isso é o grandioso. Então, a virgindade dela, e ela permanecer virgem nessa condição de virgindade, ainda que casada com São José, dá a ela uma dignidade assim excepcional, ok? Então é um dogma também essa virgindade, né? Existe até também na tradição católica que Maria não teria sentido dor. Isso, embora não seja muito, não dá para afirmar de tudo, mas a dor física, ela é uma consequência também do pecado, tanto que quando Deus falou para Eva, você vai sentir dor quando for dar à luz. E essa dor era uma consequência do pecado. Maria, sendo sem pecado, provavelmente ela não teria sentido a dor física do parto. Mas isso, olha, dentro da nossa fé é o menos importante, tá? O importante é essa dignidade com que Deus quis elevá-la, né? Por causa de Jesus. Todos os dogmas, eu repito, que a igreja concedeu a Maria foi pelo merecimento, pelo mérito de Jesus Cristo, né? Ela sempre está na retaguarda. Então, tudo de bom que aconteceu com ela foi como que um reflexo daquilo que era da grandeza do seu Filho Jesus Cristo. Ok, já são 20 para as 10. Acho que a gente pode ir parando por aqui, né? Aliás, eu vou deixar para você, eu deixei para vocês aqui umas citações bíblicas sobre o dogma da maternidade. Eu vou deixar aqui 4 citações
para você meditar um pouquinho no dogma da virgindade, ok? Isaías 7,14, Lucas 1,26, Lucas 1,34, Mateus 1,20. Vou repetir. Isaías 7,14, Lucas 1,26, Lucas 1,34, Mateus 1,20, ok? A Paula está colocando assim, uma vez ouvi assim, que Maria foi tão digna diante de Deus que José, obediente e fiel, a amou, preservando a sua pureza. Isso mesmo, preservou a pureza dela e preservou a pureza dele, né? Porque José era casto também. Acho que os dois, eles foram chamados a uma certa renúncia, mas por algo maior, né? Eles são testemunhos, são modelos para gente de algo muito maior. A Sagrada Família era algo singular, né? E a gente precisa agradecer muito a Deus pela pessoa de Nossa Senhora, por Ele ter criado Maria, por Ele nos tê-la dado por mãe, por fazer dela nosso modelo de vida. Então, que ela seja sempre o nosso espelho, tá bom? Um beijo para todos. Ó, a Mariana lá de Colina, que legal. Um beijo para você também, Mari. Obrigado ao Mais Conhecedores por esse convite. Espero que tenha sido proveitoso. Algumas informações, talvez muita coisa do que eu falei, talvez tudo que eu falei não foi assim novidade, mas é legal a gente resgatar um pouquinho, né, dessas definições, algo assim. E aí, se for possível, aí a semana que vem a gente finaliza essa nossa reflexão. A gente pode falar um pouquinho depois sobre as virtudes de Nossa Senhora. Aí a gente fala sobre mais 2 dogmas marianos. E aí a gente finaliza um pouquinho essa reflexão sobre Nossa Senhora. Ok? Muito obrigada pela sua companhia. Então eu convido você a rezar comigo uma Ave Maria. A Ave Maria, ela é uma oração... ela é a oração que conquistou o coração de Nossa Senhora, né? A Ave Maria conquistou o sim, né? O seu sim. Então, quando a gente reza a Ave Maria, segundo São João Paulo II, é como dizer eu te amo. Quando a gente reza o terço e faz aquela repetição de Ave Marias, é como se eu dissesse para Maria, eu te amo, eu te amo. E uma pessoa que é amada e que ama, nunca se cansa de ouvir eu te amo, não é verdade? Então, que nós possamos dizer muitos eu te amo para Nossa Senhora através da oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, não nos abandoneis em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. E desça sobre você, a sua casa, a sua vida, sobre cada um de nós, a bênção de Deus que é sempre bom e é todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A vida com Jesus é muito mais feliz. A gente reza e Deus realiza, né? Com Maria, Maria reza e Deus realiza. Boa noite para você. Muito obrigada pela sua companhia. Curte aí esse vídeo, compartilhe esse vídeo depois, vou salvar aqui. Pode deixar também suas perguntas para a semana que vem, faça seus comentários, ajude a gente também a enriquecer melhor as nossas reflexões. Um beijo no coração e até a próxima!